O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, na qual a pessoa ela tem uma dificuldade na comunicação, ela tem uma dificuldade na socialização e ela tem um padrão de comportamento rígido. Ela tem um padrão de comportamentos e interesses restritos e isso repercute na vida da criança na primeira infância com sinais de atrasos nos marcos do desenvolvimento. Então, quando a gente fala em comunicação, ela é uma via de mão dupla. Eu sempre falo assim, a pessoa precisa ter uma fala e a outra pessoa precisa entender a fala do outro, quando a gente fala na parte fonoarticulatória. E ela precisa ter uma linguagem expressiva, uma linguagem receptiva. Uma criança com atraso da fala não significa que seja uma criança com autismo, mas ela é uma criança que a gente tem que ficar de olho porque ela pode ser um risco para ter o transtorno do espectro autista. A dificuldade na comunicação, ela envolve uma linguagem expressiva e uma linguagem receptiva, que é o que a gente fala de uma reciprocidade no momento de uma comunicação. Vou trazer isso modelos práticos para a nossa vivência. Uma criança com 8 meses, na qual a família faz um sorriso social para a criança e a criança não se conecta com a família. Então, ela não está respondendo através do sorriso social. Ela é chamada pelo nome, ou é feita alguma brincadeira para ter a atenção dela e ela não responde. Essa criança, ela já tem que estar falando? Não, a gente sabe que uma criança de 6 meses, ela começa a balbuciar. Mas antes da fala, existe a linguagem. E a linguagem é essa reciprocidade de fazer algum barulho e a criança olhar para procurar o barulho, ou chamar João, e a criança olhar, porque a criança já entende que ela é o João. Ela tem que responder ao ser chamada pelo nome, ela tem que entender que a intenção comunicativa é com ela. Então, esse digamos que é um sinal da criança ali, menor de 1 ano, um fator de risco, para o transtorno do espectro. E quando a gente fala quais são os red flags para a gente pensar que essa criança possa estar dentro do transtorno do espectro autista. É uma criança que tem uma linguagem expressiva e receptiva baixa, então é uma criança que não faz contato visual, não tem sorriso social, não se interessa por brinquedos do dia a dia, então geralmente é uma criança que você está ali com um brinquedo e ela se interessa mais de ficar com a mamadeira na mão, ou girando a mamadeira, ou com algum outro objeto que não seja brinquedo, ou que fique muito tempo observando objetos que não são objetos de brincar, por exemplo, de crianças de 6 meses, 7 meses, que tá todo mundo tentando interagir com ela ali, querendo aquele sorriso social, e ela tá olhando pro ventilador. Então, assim, o hiperfoco e o interesse por objetos diferentes é um outro red flag pro transtorno do espectro. E aí, junto a isso, a gente vê os atrasos motores que podem estar presentes. Uma criança de 8 meses que ainda não senta, uma criança de 8 meses que teve dificuldade na introdução alimentar, ainda tem dificuldade, ainda tem o reflexo de gag, né, que é introduzir o alimento e a criança ainda engasga ou tem sinais de engasgo. Então seria um atraso motor, que pode ser um sinal, pode ser um red flag para a gente pensar assim, essa criança pode estar dentro do transtorno ou tem um risco de. Então nós falamos de atraso da linguagem, né, dos marcos do desenvolvimento social, atraso dos marcos do desenvolvimento motor, atraso do brincar social, no sentido de se interessar por alguns brinquedos da idade, e ter mais um olhar atento a objetos diferentes, como ventilador, objetos que giram, e pular fases do neurodesenvolvimento. Né? Então, assim, a criança começou tudo certinho, né? Então, com 6 meses, ela estava balbuciando, aí, de repente, ela sentou, a alimentação ocorreu ok, e aí, quando ela começou a engatinhar com 8, 9 meses, ela engatinhou 1 semana e depois ela já começou a ficar de pé. Ou ela engatinhou diferente, né? Que é o engatinhar com o bumbum, ou o engatinhar com o tronco, que é a que a gente fala só levanta os braços e rasteja o corpo. São sinais de que ela possa estar tendo alguma dificuldade da parte do sensorial ou da parte motora.
quando chega no primeiro ano, essa criança ela vem desenvolvendo, tem alguns atrasos, mas o pediatra às vezes fala assim, olha, esse atraso está ok para a idade, vamos esperar mais um tempo. E a família ainda não procurou ajuda. Quando ela chega com 1 ano e meio, que o que ele tinha ganhado de habilidade social, às vezes a criança está dando beijo, ela está mandando beijo, dando tchau, ela para de fazer. Ele começou a andar, mas ele lembra que ele engatinhou, né? Essa fala, ela desenvolveu um pouquinho e de repente ela estacionou e não desenvolveu mais. E aí, o que aconteceu nesse momento? Aconteceu uma pausa neuronal. A criança, ela já vinha dando sinais e de repente ela perdeu mais algumas coisas e ela regrediu. Então aqui a gente traz 2 assuntos. É uma regressão? Sim, pode acontecer o autismo regressivo. Mas 30 a 40% dos autistas que a gente fala que é o autismo regressivo já apresentam sinais no primeiro ano de vida, que são esses red flags que a gente estava falando. Sinais de risco fazem a gente começar uma estimulação precoce, a gente tem um olhar mais atento. Não significa que a gente vai fechar o diagnóstico com 1 ano, mas significa que a gente vai estimular essa criança antes de 1 ano de vida. O diagnóstico ele é feito baseado no DSM-5, que é o Manual dos Transtornos Psiquiátricos da Infância e da Adolescência. Esse manual ele coloca os critérios do transtorno do espectro. Critérios são dificuldade na comunicação e na socialização e padrão de interesses restritos e repetitivos. Dentro desses itens eu tenho vários subitens. Então, dentro da comunicação e da socialização eu tenho a reciprocidade socioemocional, eu tenho a dificuldade na comunicação, a dificuldade na socialização. O transtorno do espectro autista ele é um diagnóstico totalmente clínico. Como que é feito? Esse diagnóstico ele é clínico, ele é necessário uma observação clínica do paciente, na qual a gente observa se ele apresenta estereotipias, se ele tem comportamento de rigidez, se ele tem interesses por objetos diferentes do que o habitual, se ele olha parte do objeto, não o objeto como um todo, se ele tem um brincar lúdico, se ele tem um brincar simbólico, se ele enfileira objetos. Essas coisas a gente faz a observação clínica dentro do consultório e aí a gente observa o tônus do paciente, a gente observa a qualidade da comunicação, se ele responde ao ser chamado pelo nome, quanto ele realiza de contato visual, quanto ele sustenta de contato visual, quanto aquele contato visual ele é de interesse pelo objeto e não necessariamente de interesse pela pessoa. Então essa observação clínica ela é muito importante e ela é uma observação que não pode ser feita em um breve tempo, em pouco tempo. Ela é uma observação que precisa de sentar com a criança no chão, brincar com ela para entender o que está faltando ali no desenvolvimento do marco dessa criança. Um outro pilar importante para a gente fazer o diagnóstico é a anamnese. O que é a anamnese? É uma entrevista com os pais, com os cuidadores e com a escola sobre o desenvolvimento da criança, se ela apresenta dificuldade para socializar com seus pares, se ela tem preferência de socializar com crianças maiores ou com crianças menores, se ela tem uma dificuldade na comunicação, seja ela na receptiva e na expressiva ou na fala, se ela tem um padrão de rigidez, então ela tem comportamentos e rituais, se ela tem um brincar lúdico ou não, se ela tem um brincar simbólico. Às vezes a família não sabe relatar todas essas características, então assim, é importante a gente estar vendo vídeos das famílias, é importante que as famílias tenham vídeos caseiros, porque no momento que o profissional vai avaliar a criança, ele consegue identificar alguns sinais através desses vídeos caseiros. Então, feita a anamnese com a família, feita a anamnese com os cuidadores, feita a observação clínica, o médico ele é capaz de identificar os critérios e fechando esses critérios e analisando esses critérios, a criança ela tem um diagnóstico do transtorno do espectro autista. Esse diagnóstico lhe permite, do ponto de vista da família, entender como lidar com o seu filho. Às vezes, dentro do consultório, a gente vê quanto é difícil dar um diagnóstico para a família, porque a gente sabe que dar um diagnóstico do transtorno do espectro autista para a família, ele envolve um monte de sentimentos. O primeiro que vem é a culpa. De quem é a culpa? A culpa não é de ninguém. A culpa não existe. A gente pensa muito na culpa de um transtorno do neurodesenvolvimento. E a culpa da criança ser linda, da criança
né, tudo genético e a gente não pensa quem doou o gene para quem, né, por que que a criança tem um transtorno. E a culpa, ela não deve existir, porque não é fácil a família receber um diagnóstico de um transtorno e a família pensar que algo que alguém fez causou esse diagnóstico, né, ou que não fez, ou que não estimulou, ou que fez de forma inadequada. Quando a gente traz a genética para os transtornos, a gente pensa no seguinte: o que mais a gente tem que pensar que possa coexistir com comorbidades que precisaremos pensar em tratar, e não para saber se o autismo vem do pai ou se vem da mãe. A investigação genética dos transtornos do desenvolvimento, o objetivo é contribuir com o tratamento daquele paciente, é pensar em farmacologia, pensar em qual medicação poderíamos usar. Quando a gente faz diagnóstico genético em crianças que têm a condição do transtorno do espectro autista, a gente está pensando se ele tem mais alguma comorbidade, porque nós sabemos que uma criança com transtorno do espectro autista, ela pode ter diferentes outras comorbidades. Ainda não existe o tratamento gênico para o transtorno do espectro autista para muitas outras doenças e para muitos outros transtornos. Quem sabe um dia, né, tenhamos tratamento voltado à terapia gênica relacionado às diferentes diagnósticos. Uma investigação genética, se por acaso seja um gene que tem correlação do filho e o pai, ou o filho ou a mãe, ele não é um laudo de culpa, ele é um laudo de autoconhecimento, conhecimento do filho, de previsibilidade de outras coisas que possam acontecer e de uma previsibilidade para a família. Então, assim, eu tive uma experiência que nós fizemos a investigação genética de um paciente e a gente descobriu que a família paterna tinha sarcoidose. Então, olha que interessante, a gente descobriu outras possíveis doenças tratáveis. Então, a gente tem que pensar que a investigação genética, ela não é para dizer se a culpa é do pai ou se a culpa é da mãe, porque não existe a culpa.